Glória a Deus e aleluia. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, eu quero lhe convidar para o encontro com a palavra. Vamos aqui a nosso plano de leitura no livro de Ezequiel, capítulo 4. Do versículo 1 até o 17, que vamos ler. Amém? Que fala assim: Tu, pois, filho do homem, toma um tijolo e põe diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe um cerco contra ela, e edifica contra ela fortificações. Levanta contra ela tranqueira, e põe contra arraiais, ariete em redor. Toma também uma assadeira de ferro, e põe-na por muro de ferro. Entre ti e a cidade, dirige para ela o rosto, e assim será cercada e cercará. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel, e sobre ele conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levantará sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos de sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levantará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito, levantará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te darei cada dia por um ano. Voltará, pois, o rosto contra cerco de Jerusalém, contra o teu braço descoberto, e profetiza contra ela. Eis que te prenderei com cordas, e assim não te voltará de um lado para o outro, até que cumpram os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, larvas, letinha e aveia e centeia. Mete numa vasilha e faz dela pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 309 dias comerá dele. E a tua comida será por peso, 20 ciclos por dia. Tempo em tempo a comerá. Também beberás águas por medida, e a sexta parte de um rio de tempo em tempo, e beberás. E o que comer será como um bolo de cevada, com usá-lo sobre o esterco de homem, à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde os lançarei. Então disse eu ao Senhor Deus: eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comia animal morto a si mesmo, nem dilacerado por fera, nem carne abominável entrou em minha boca. Então ele disse: deitar-te esterco de vaca em lugar do esterco humano. Sobre ele prepararás o teu pão. Diz ainda, filho do homem: eis que tirarei o sustento de pão de Jerusalém. Comerão pão por peso, e com ansiedade beberão água, por medidas e com espanto. Porque faltará o pão e a água, esparta-se-ão uns aos outros, se consumirão na sua iniquidade. Glória a Deus e aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amados. A palavra de Deus, amados, aqui no livro de Ezequiel. Conhecemos muito bem o profeta Ezequiel, um dos profetas maiores. Ele foi levantado como atalaia. Atalaia, amados, é um soldado de Deus que sempre tem que estar disposto a avisar o seu povo. Atalaia é levantado pelo próprio Deus para avisar o povo das consequências. Como um soldado, quando a trombeta toca, é para avisar o povo, ou é ataque, ou invasão, ou algo que está acontecendo.
Do mesmo jeito, o Senhor levantou o profeta, ele como profeta atalaia, para avisar o povo de Deus dos seus pecados, dos seus erros, o que poderia acontecer. E sabemos, se ele não avisasse, o sangue viria sobre ele. Amados irmãos, a palavra de Deus, amados, estamos aqui em 593 a.C., como o profeta Ezequiel, foi levantado como profeta de Deus para ministrar ao povo de Israel. Ele estava exilado ali em Babilônia. Ainda tinha lugares, Israel ainda estava prevalecendo, Judá. Mas o povo nunca se voltavam para Deus. Como é que o Senhor ia tirar o pecado deles? Poderia purificar aquele povo se eles não reconheciam os seus pecados? Tem que se voltar para Cristo. Tem que reconhecer que errou e acreditar que Deus pode recuperar. Deus pode restaurar. Amados, o profeta Ezequiel, quando estava aqui em Babilônia, o próprio Senhor falou: filho do homem, mandou ele pegar um tijolo e fazer Jerusalém. E mandou cercar, que simbolizava o cerco, aquele muro cercando, simbolizava o povo de Babilônia, que iam cercar até destruir Jerusalém. Assim aconteceu, amados. Amado, a palavra de Deus é bem claro, o texto. Não é estranho e nem sem sentido. Tem algo simbólico, profundo de Deus aqui. O profeta queria mostrar para o povo, como lemos a palavra de Deus, se o povo não se arrepender dos seus pecados, não poderia alcançar a misericórdia de Deus. Amado, o pecado tem consequência, como já tenho falado. O pecado, amado, traz consequência. O povo de Israel estavam pecando e acumulando pecado, quando der fé. Não tinha mais como o Senhor aguentar. Era um povo desobediente. Preferia estar no erro do que reconhecer o seu erro. Eles estavam perdidos, desacreditados. Amado, imperava a idolatria em Israel. A idolatria era tão grande, esqueceram do seu Criador, esqueceram do seu Deus, que tirou de mão forte do Egito, que tirou com braço forte o povo dele. Eles tinham esquecido dos benefícios de Deus. Por isso que eles se encontravam assim, cercados por Babilônia. A Babilônia estava planejando destruir Israel por completo. Mas Deus é misericordioso. Deus ainda é bondoso. Amados, eles seriam escravos, infelizmente. É como o pecado faz. O pecado escraviza o homem. O pecado leva o homem ao profundo poço. Amado, o pecado destrói o homem, separa o homem de Deus. O homem perde todas as bênçãos de Deus por causa do pecado. O pecado faz tudo isso. Olha o que o profeta passou. Ele era um homem de Deus e obediente a Deus. Mas aqui agora ele se encontra, mandado pelo Senhor, para ficar 390 dias deitado e fazendo as coisas que Deus mandou aqui na palavra dele. Os anos, amado, representava
o tempo que Israel desobedeceu a Deus. 390 dias para o reino do sul, para o reino do norte. E 40 dias para o reino do sul. Por causa, amado, do pecado corrompeu todos os homens de Jerusalém, de Israel. Eles preferiam pecar, como eu já tenho falado. Amado, e o pecado traz consequência para o homem. E o Senhor, e assim Ele fez. Amados, Ezequiel não estava sendo punido. Ele carregava simbolicamente o pecado do povo. Para você ver um profeta levantado por Deus para levar o pecado do seu povo. Um ato simbólico. Muitos, amados, estão se perdendo sem Cristo, sem direção, sem rumo. Esquecendo do seu Criador, do doador da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim o profeta, amados, foi levantado pelo Senhor para avisar o pecado de Israel, para que eles se voltassem para Cristo, para que eles se voltassem para o Senhor. Mas assim eles não queriam, eles preferiam viver na sua idolatria. Amado, e o pecado tem consequência. O profeta estava falando muito bem disso. O juízo de Deus estava sobre Israel. Amado, o pecado trouxe Babilônia para escravizar o povo de Deus. Uma disciplina de Deus. Embora, amado, a disciplina de Deus não é para nos matar, mas é para nos curar. Muitos aí, amado, estão passando por disciplina de Deus para curar, não para morrer. Porque é assim que o nosso Senhor faz. Por causa do pecado, amado, não pode coabitar com o povo de Deus. O povo de Israel foi chamado para ser espelho das nações. Assim como nós somos chamados para ser espelho da sociedade. Assim como nós somos chamados para que os outros vejam Deus em nossas vidas. Muitos aí estão se perdendo sem Cristo, sem direção. Estão se inclinando somente para as coisas terrenas, as coisas deste mundo. Estão esquecendo das espirituais, da restauração que Deus pode fazer em sua vida. Muitos estão procurando benefício em outras coisas. E Deus, só Deus que pode operar os milagres. Só Deus que pode curar, só Deus que pode sarar. Só Deus que pode perdoar os teus pecados. Somente Jesus Cristo pode te dar a vida e vida em abundância. Amados irmãos, Ezequiel ali foi um símbolo de Jesus Cristo. Ezequiel foi um ato simbólico de Cristo. O que Cristo ainda ia fazer na cruz do Calvário por nós, que era morrer pelos todos os pecadores, para que eles se cheguem ao reino de Deus. Amados, agora nós podemos glorificar a Deus e agradecer a Deus pelo ato de Jesus Cristo. Assim como o profeta Ezequiel se levantou para levar o pecado do povo, 390 dias para o reino do norte e 40 dias para o reino do sul, da sua nação Israel. Assim, amado, Jesus, mas o profeta, sabemos que tinha o seu limite. Ele era homem, era um profeta de Deus, anjo do Senhor. Ele tinha um tempo, pouco tempo na terra. Sabemos que nós só temos 120 anos aqui na terra.
Ele não ia permanecer para sempre. Ah, amados, ele precisava fazer isso para o seu povo, para restaurar a comunhão do seu povo de Israel. Mas agora, amados, não precisamos. Agora Jesus já fez tudo isso na cruz do Calvário por mim e por ti. Somente uma vez ele entrou no Santo dos Santos e ele foi oferecido como sacrifício vivo para nos perdoar de todo pecado, de toda acusação, de todo empecilho. Amados, o profeta Ezequiel aqui nos traz uma reverência muito grande do ato de Jesus Cristo, que levou nossos pecados na cruz do Calvário. Amados, a palavra de Deus fala que até para você ver o preço da desobediência gera consequência. Como o profeta tinha um limite até de beber água, assim representava o seu povo antes de acontecer, para que o seu povo ainda ia ter limite até para beber água. Ia ter um limite, um controle de beber água. Porque o Senhor ama e disciplina aqueles que amam. Por isso que o povo de Israel passou por tudo isso, para entender que é Jesus que pode multiplicar, somente Ele que pode dar vida e vida com abundância. Agora o povo de Israel, até para beber água, bebe pensativo. Será que não está envenenado? Porque um povo que está oprimido e cativo não tem como exigir alguma coisa. Porque está cativo. Está em cativeiro. Amado, o profeta também, o próprio Deus mandou ele cozinhar o seu alimento em esteco de homem. Para você ver a consequência que o povo de Israel chegou ao pecado, que traz a consequência do pecado. Até o excremento do homem, o povo de Israel ia comer por causa do pecado. Para você ver, amada, mas o profeta teve um bônus com Deus. Ele começou a falar com o Senhor. O Senhor disse: não, tu comerás agora no excremento do animal. Aí ele começou a cozinhar no excremento do animal, do burro, do boi. Cozinhar a sua comida, amados, no esteco de animais. Para você ver a consequência do pecado. O pecado traz a morte, o pecado traz separação do homem com Deus. E muitos ainda estão brincando com o pecado. Não se encontra com Deus, não reconhece que pecou para que chegue a Cristo. Amado, muitos estão se perdendo, porque o povo de Israel, olha, 390, dá 430 anos, que foi assim que o povo de Israel pecou. Porque o dia que ele ia ficar dormindo, representava o pecado de Israel, de cada dia um ano. Para você ver a consequência do pecado, para você ver como Deus não compartilha com o pecado. O Senhor, Ele não quer o homem pecando. Ele quer que o homem se chegue à perfeição, para que o homem possa se chegar a Ele. Porque o pecado faz separação do homem com Deus. E ali trouxe o castigo sobre o povo de Israel. O profeta passou tudo por isso, que era um símbolo que Jesus Cristo, um ato de Jesus Cristo, assim como o profeta Ezequiel levou o pecado do povo,
do povo de Israel para a purificação. Assim foi como Jesus, mas Jesus só fez uma vez para perdoar toda a humanidade dos seus pecados. Porque, amado, se não existisse sacrifício, gerava morte. Porque todos pecaram e foram separados da presença de Deus. E todos nós carecemos da glória de Deus. Porque o pecado do homem traz separação de Deus. Muitos aí estão vivendo assim, amado, infelizmente, mas tão somente se chegando a Cristo podemos ser perdoados dos nossos pecados. Somente chegando a Cristo podemos encontrar a vitória. Somente com Jesus Cristo. Olha aí, o pão misturado com água medida a humilhação e afastamento que representava a humilhação e afastamento de Deus, quando o profeta bebia água sobre medida. Deus pede que ele coma o pão feito de grão misturado, cozido, e condições humilhantes, e com um bebê à medida, com o temor, que simboliza a fome, a miséria que vivia operando em Jerusalém. Jerusalém agora se encontra na miséria, se encontra destruída. A cidade que Deus preparou para ser o espelho de todas as nações, agora se encontra sitiada e cercada pelos babilônicos. Amado, é assim que o pecado faz. O pecado destrói o homem aos poucos. Quando vamos ver, já não tem mais jeito, já não tem mais solução, porque o pecado, amado, embora você faça escondido, o pecado vai lhe matando ao pouco. E quando vamos perceber que o pecado já tem acumulado tanto, já não tem nos matado. É assim que o pecado faz. Ele mata o homem, ele destrói o homem, ele separa o homem de Deus, porque o pecado é abominável ao Senhor. Mas agora, amado, você tem um acesso gratuito por meio de Jesus Cristo. É um ato simbólico que Ezequiel fez para purificar o seu povo. Amados, olhe e observe, a palavra de Deus fala que o profeta Ezequiel, ele ficou de jejum, ficou em oração, em consagração, se humilhou perante os homens. Para você ver o que isso ali era que merecia Israel, mas Israel não se arrependeu e passou por tudo isso. Comeu o pior pão. Deus queria dar pão e mel a eles, mas infelizmente eles comeram o pior pão. Deus tinha o melhor para eles. Que nós venha entender que Deus tem o melhor para nós. O pecado faz-nos divisão entre Deus. O pecado faz separação. Nada escapa dos olhos de Deus. Deus conhece o teu caminhar. Deus conhece a tua mente, o teu coração. Deus sabe aonde te tocar. Não pense que com Deus se brinca. Porque o homem pode brincar com fogo, mas com Deus ele não brinca. Ele pode brincar com o homem, mas não brinque com Deus. É assim que muitos fazem. Brincam. Vivem uma vida de brincadeira. Acha que Deus é moleque. Acha que Deus é criança. Deus é um Deus vivo e poderoso. Ele conhece o meu e o teu coração. Não brinque com Deus, porque com Deus não se brinca. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe o que você está fazendo, o que você deixa de fazer, seja na sua mente, nos seus atos. Amado, nada escapa da mão de Deus.
Por isso que não podemos brincar com Deus, porque a palavra de Deus mesmo fala no livro de Ezequiel que o povo de Israel foram cativo pelos babilônicos por causa do pecado, por causa da idolatria, pela desobediência, pela endureza do seu coração, por não reconhecer os profetas, por não obedecer a palavra de Deus, porque eles matavam os profetas, não reconheciam os profetas de Deus, não reconheceram o próprio Cristo, o Filho de Deus, e o próprio Cristo falou assim: bem, nunca me verás, até que tu diga, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. Enquanto não reconhecemos ao nosso Deus como o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, não podemos se chegar a Deus. O homem se encontra afastado de Deus, o pecado faz separação com Deus. Deus não faz acumulação com o pecado, você não pode barganhar com Deus. Embora que o profeta se humilhou, orou, buscou a Deus, mas não fugiram do juízo de Deus, porque com Deus não se brinca. Quando não há arrependimento, não há cura, não há milagre, não há prodígios, não há consequência nenhuma, porque somente estão brincando com Deus, e não podemos brincar com Deus, porque com Deus não se brinca. Muitos estavam brincando com o Senhor. A nação de Israel brincavam com o Senhor, mas o Senhor não compartilha com o pecado. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. O que Ele vem nos dizer? Que não amei o mundo, nem o que nele há. Porque quando nós somos amigos do mundo, se constituímos inimigos de Deus. Muitos aí estão só procurando, o seu reino é terreno. Venha a nós o reino terreno. Mas a palavra de Deus fala, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas muitos estão procurando o seu próprio reino, querer levantar o seu próprio ego, o seu próprio reino, dizendo que é ele, dizendo que eu sou tal, dizendo que eu sou líder. Amados, Deus é quem opera os milagres, é Deus que nos capacita, é Deus que nos perdoa, é Deus que tem o poder, é Deus que tem o poder para curar, para libertar e para transformar o homem. Se o homem não se arrepender e voltar para Cristo, o fim é o lago de fogo. Amado, embora seja tardio, mas vai acontecer. Não pense que a maldade que se constitui desse mundo todo, há tempo para tudo. Há tempo, amado. Quando nós vimos, esse homem nunca é castigado, não pense que é assim. O tempo é de Deus. Acontecerá no tempo do juízo final. O juízo de Deus vai pegar o desobediente. Vai pegar o desobediente e vai jogar tudo no lago de fogo. Porque a desobediência nos separa do amor de Deus. Por isso que nós temos que andar com obediência. Com obediência à palavra de Deus é caminhar obedecendo a palavra de Deus. É o único livro que nos ensina, que nos capacita, que nos renova, que nos dá força, é a palavra de Deus. É ela que pode levar o homem para o céu, é somente a palavra de Deus. O povo de Israel rejeitaram a palavra de Deus, esqueceram os seus mandamentos, se inclinaram somente para a idolatria, para a mentira, para a enganação, para a feitiçaria, para toda mazela de imundície. Mas Jesus veio para o seu, mas o seu não recebeu. Mas todo aquele que recebe tem galardão de filho. Amado, não podemos viver no pecado. Não podemos brincar com Deus. Uma mentirinha ali, uma mentirinha cá. Não podemos brincar com Deus. Porque aquilo que o homem semelha, isso ele colherá. Não pense que o pecado, Deus não coabita com o pecado. Deus não coabita com o mentiroso. Deus não coabita com o pecado, com a idolatria, com a feitiçaria, com a enganação, com palavrinhas
Você não compra Deus com as suas palavrinhas boas. Você vai somente chegar a Cristo com um arrependimento verdadeiro. Se você se arrepender do seu pecado e andar verdadeiramente como homem de Deus, assim como o profeta Ezequiel andou, como Jesus andou, e obediente até a morte de cruz. É assim que nós temos que viver, em obediência, porque o pecado traz juízo. Não pense que um pecadinho ali, nós se esquece, vai pecando, quando der fé chega aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus. Não podemos ficar brincando com Deus de acumular pecado. Não existe isso. Não existe isso, amado. Não existe purgatório. Amado, o homem será condenado pelas suas palavras, pelos seus pecados, pelos seus atos, pela sua dureza do seu coração. Por não reconhecer a Cristo, não reconhecer os profetas, não reconhecer os servos de Deus. Muitos estão vivendo assim, afastados de Deus, e Deus entra com juízo. Mas o profeta Ezequiel foi uma representação que, embora você pecar, saber que tem um advogado fiel, mas quando não pecamos por voluntariedade, quando nós pecamos sem querer, vamos dizer um ato que acontece, que não é para acontecer, mas saber se acontecer, saber que tem um advogado fiel e justo. Mas aquele que brinca com Deus e vive pecando, este tem amizade com o bicho velho. Esse tem por pai o diabo e quer se satisfazer à vontade da carne. Mas nós, quando temos um pai verdadeiro, nós andamos na verdade, obedecendo a palavra de Deus e andando em seus caminhos. Que você medite nesta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais contigo. Amém? Vamos fazer somente uma oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para Te louvar e agradecer o Teu santo nome. Ó Senhor, para Te agradecer, Senhor Deus, por todas as coisas. Agradecer pelo sacrifício, Senhor Deus, que o Senhor fez também na cruz do Calvário. Ah, Senhor Deus, por ter nos perdoado nossos pecados. Senhor, repreende, Senhor Deus, nossos adversários, aqueles que se acampam, aqueles que estão aí, Senhor Deus, nos cercando. Oh, Senhor Deus, derruba, Senhor Deus, a muralha de Jericó. Ah, Senhor Deus, repreende, Senhor Deus, o inimigo de nossas almas. Repreende Satanás e seus anjos. Repreende o acusador, repreende o inimigador. Repreende todas as mazelas das trevas. Repreende todas as acusações do maligno contra nossas vidas. Ah, Senhor Deus, que opere somente a Tua justiça, que opere somente a Tua mão poderosa, que o Espírito Santo de Deus sempre esteja conosco. Ah, Senhor Deus, cura os paralíticos, dá visão aos cegos, cura os enfermos. Ah, Senhor Deus, liberta os cativos, liberta das drogas, liberta dos vícios, liberta de todo tipo de vício, das bebidas. Oh, Senhor Deus, liberta essas vidas da opressão. Ah, Senhor Deus, liberta do cativeiro. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e já te agradeço. Amém, amém. Todos fiquem na paz do Senhor. Amém.